Olá, prezados amigos e prezadas amigas. No último vídeo, apresentamos o sexto princípio básico da doutrina dos Espíritos e destaquei que neste vídeo faremos uma apresentação de todos os princípios fundamentais, todos juntos, a fim de facilitar o entendimento da crença espírita. Talvez alguns conceitos possam estar mais atualizados do que vamos colocar aqui neste vídeo, do que codificou Kardec. Vamos ver isso. Apenas para lembrar, os 6 ou 7 princípios fundamentais da doutrina espírita são: primeiro, Deus; segundo, espíritos, a existência e sobrevivência deles; terceiro, evolução intelectual e moral; quarto, reencarnação; quinto, comunicabilidade dos espíritos; sexto, pluralidade dos mundos habitados; e sétimo, espírito, perispírito e corpo físico. Na verdade seriam 6, porque espírito, perispírito e corpo físico ficaria inserido no segundo princípio básico. Agora nós vamos definir religião. Apenas para relembrar, nós podemos definir religião como sendo uma crença ou um culto praticado pelo homem na busca de um ser superior, que lhe dê amparo, lhe dê forças e auxílio nas múltiplas necessidades da vida. Mais profundamente, associado a um conceito filosófico, nós podemos afirmar que a religião é a procura igualmente da razão de ser da vida, pesquisando assim o mistério da origem do universo, da existência de Deus, a procedência e destino do homem após a morte do corpo físico. Eu estou dando essa definição para relembrar vocês, mas para correlacionar essa definição com os 7 princípios da doutrina espírita, que vamos apresentar aqui de uma maneira didática e todos juntos, para que vocês possam compreender a nossa inserção, o entendimento do rumo certo a seguir nesta vida. Entenderam? Então, neste vídeo, a apresentação será diferente. Eu vou sair da imagem, vou projetar um texto. Eu espero que seja razoável esse texto em termos de uma imagem legal, Não vai ser muito profissional, mas de qualquer maneira, ela vai servir como se fosse uma aula para vocês gravarem melhor o que nós vamos ler e o que vamos mostrar. Vamos ler juntos, E talvez seja mais proveitoso. Então vamos lá. Nós podemos, para começar, perguntar: quem é Deus? Então, quem é Deus? É impossível, pelo menos no atual estágio da evolução humana, entender qual seria a real natureza de Deus. Não há nem como imaginá-la. Nós não temos condições de dizer quem é Deus. Deus verdadeiro só pode ser considerado a partir de uma dimensão cósmica, envolvido com todo o universo, com toda a criação. Então nós podemos dizer que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, infinitamente perfeito e soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Esta é a definição de quem é Deus, segundo a doutrina dos Espíritos. Já falamos sobre isso, não é? Agora, nós podemos dizer que o Deus cósmico é aquele que criou tudo o que existe a partir do nada. E Deus, o Deus cósmico, então, ele criou o princípio inteligente e criou também o princípio material. E o princípio material deu origem ao universo, a todas as coisas da matéria, do material, E o princípio inteligente deu origem ao ser hominal que somos nós. Mas antes de chegar no ser hominal, o princípio inteligente ele passa por diversos estágios de evolução. Ou seja, ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal. Então vocês estão percebendo que o princípio inteligente faz parte dos reinos mineral, vegetal e animal, até chegar no nível do ser hominal,
que somos nós aqui, seres humanos. Entenderam? Então, continuando a falar de quem é Deus. Deus tem de ser, acima de tudo, a suprema e perfeita justiça. Ele não escolhe ninguém por simpatia ou favorecimento. Ele ama incondicionalmente. E quando se ama incondicionalmente, não escolhe ninguém por simpatia ou favorecimento. Não ajuda pessoalmente ninguém. Coloca o universo à nossa disposição e nos atribui a vida e a inteligência para cada um ir à luta. E que luta é essa? E qual é essa luta? É a longa luta da evolução solidária de mundos cada vez melhores, tendo como meta a infinita e suprema perfeição que um dia poderá ser individual e coletivamente alcançada. Esse é o nosso objetivo principal, é alcançar a perfeição suprema. Sendo Deus cósmico, é impossível que se ofenda com os erros e defeitos dos humanos. Sendo o Criador e mantenedor de uma ordem cósmica harmônica e perfeita, oferece meios que possibilitam a conexão e o viver em consonância com essa energia suprema, possibilitando uma existência melhor, mais saudável e mais feliz no aqui e agora, e encaminhar melhores soluções para as experiências futuras. Nós já falamos em vídeos passados sobre a ascensão espiritual. Esse é o caminho, esse é o rumo certo para que nós possamos ter uma vida melhor, mais saudável e mais feliz, aqui já na terceira dimensão. Procurando o quê? Encaminhar a nossa ascensão à quinta dimensão, que são os mundos mais de regeneração, como já falamos. Entenderam? Bem, eu acredito que até aqui pudemos entender um pouquinho do que é Deus. Agora nós vamos continuar a considerar os outros princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. Na criação de tudo o que existe, Deus criou também os planos de vida espiritual e de vida material, onde o espírito imortal poderá vivenciar o trabalho evolutivo, intelectual e moral. Então Deus criou o mundo espiritual e o mundo material, como já falamos, não é mesmo? E que estamos falando aqui, ou denominando esses mundos, de plano de vida espiritual, onde vivem os espíritos, e de vida material, onde podem os espíritos encarnar em corpo físico. Então, no plano de vida espiritual, Deus criou o espírito, que nós estamos colocando aqui numa imagem que é uma chama, vamos dizer assim, né? Que é o espírito imortal a partir do momento em que ele é criado, ele se torna imortal. E esse espírito imortal, ele é criado simples e ignorante. Eles são bem simples, eles não entendem, não tem ainda o desenvolvimento da inteligência. Por isso ele é ignorante. E Deus coloca na sua consciência um selo de qualidade, que é a intuição da prática do bem e da prática do mal. Eu estou lendo todos esses textos para vocês terem didaticamente uma possibilidade de compreender melhor este assunto. E também está numa forma de aula, que vocês poderão até utilizá-la numa palestra ou coisa semelhante. E Deus estabeleceu também que há uma lei de evolução intelectual e espiritual. Então, o espírito imortal ele tem que evoluir intelectualmente e espiritualmente ou moralmente. E Deus também propiciou ao espírito imortal o livre-arbítrio na prática do bem ou do mal. É de livre escolha. E também deu ao espírito imortal uma faculdade de comunicação, de comunicabilidade, como já falamos em vídeos passados. Então, o espírito imortal é criado simples e ignorante, tem a intuição da prática do bem e do mal, tem que praticar a evolução intelectual, porque esta é a meta de todo espírito imortal. Deus assim o quer.
tem o livre-arbítrio nas suas condutas e é capaz de se comunicar no plano espiritual e também no plano de vida material. E também o espírito imortal pode se comunicar com o ser encarnado e vice-versa. Entendeu? Muito bem. Então, esse espírito imortal, depois de criado, ele é imaterial. Nós não sabemos da composição do espírito imortal. Mas ele, para poder agir sobre a matéria, ele tem que ter uma vestimenta semimaterial, de matéria. Então, esse espírito imortal fica revestido, como vocês estão vendo aí na imagem, com uma vestimenta semimaterial, certo? E que o espiritismo chama de perispírito. Então, o espírito ele é composto de duas partes: do espírito, que é um ser imaterial, e de uma vestimenta semimaterial, que é o perispírito. Eu chamo de campos de energia, mas na doutrina dos espíritos é chamado de perispírito. E o perispírito, ou campos de energia, ele é constituído por um campo vital, um campo mental, um campo emocional, espiritual, tem centros de forças ou chakras, né, de forças na sua constituição energética, e tem também os canais de energias, por onde transitam as informações a nível subatômico. E o espírito, desta maneira, ele fica capacitado a agir sobre a matéria e apto para encarnar em corpo físico. Entendeu? É assim que funciona o espírito e o perispírito na sua composição, agindo sobre a matéria. Agora nós vamos falar do plano de vida material. Então, neste plano de vida material, Deus criou os seres biológicos e também vegetais, né, no caso. Então nós temos os animais, temos o ser hominal, o ser humano, e temos também os vegetais. E aqui nós temos então o corpo físico do ser humano, porque estamos falando sobre isto, sobre o ser humano, o ser hominal. Então no plano de vida material, o corpo físico está aqui nesta imagem, e tem uma mente física que conduz esse ser animal na vida aqui material. E temos também um campo de energia, que vocês estão vendo aí vibrando em torno do corpo físico, e que nós chamamos de campo bioenergético físico ou campo áurico também. Há outras denominações, mas vamos ficar com essa denominação de campo bioenergético físico. E ele é composto de um fluido vital físico, que é produzido pelo ATP a nível das células, nas mitocôndrias, que é a energia da vida. E no corpo físico nós temos as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas. Então, nós temos então vários fatores que devem ser considerados também em relação ao corpo físico, que é a hereditariedade, o ambiente externo e interno, a microbiologia, a interação física, alimentos, o trabalho, o repouso, as sensações físicas. Nós não vamos descrever isto porque seria um tema para um outro vídeo, embora eu tenha já falado sobre isso em vídeos passados. Então nós vamos seguindo, né? Então nós teríamos que considerar todos esses aspectos em relação ao plano de vida material, aos seres biológicos, aos seres vegetais, no caso, também, né? E nesse campo bioenergético físico, nós temos o campo vital, o campo mental, o campo emocional e o campo espiritual. Semelhantemente ao que falamos do espírito. E os seres vivos aqui do planeta, os seres biológicos, orgânicos, eles têm um objetivo principal, que é a sobrevivência, eles têm que se alimentar então, e a reprodução, para a perpetuação da espécie. Vocês estão vendo então as características gerais agora de um ser orgânico aqui no planeta. Estamos falando de um corpo físico de ser humano, no caso, de ser hominal. Entenderam? Então agora vocês viram dois aspectos importantes aqui neste tema todo aqui. Estamos falando em corpo físico, que é biológico, orgânico, e falamos do espírito, que é o ser imortal. O corpo físico ele tem validade de vida, como vocês já sabem.
Então agora nós vamos vamos descrever um aspecto interessante e importante no caso, para o trabalho evolutivo, espiritual e intelectual, que é o quê? Que é a encarnação do espírito. Então agora nós estamos aqui numa terceira descrição do processo todo do espírito, do corpo físico e da encarnação. Então nós estamos vendo aí a imagem de um corpo físico, estamos vendo a mente física, estamos vendo o campo bioenergético do corpo físico, que vive aqui no planeta Terra. E está objetivando o que na vida esse corpo físico? A sobrevivência e reprodução, como já descrevemos aí em outros vídeos. Muito bem, então agora nós vamos falar da encarnação do espírito. O espírito, para encarnar, ele tem o seu campo bioenergético, vamos falar assim, o perispírito, né? Que vai se unir ao campo bioenergético do corpo físico, molécula a molécula, a nível subatômico. Então vocês estão vendo aí numa cor um pouquinho mais escura, o perispírito. E a mente do espírito, que se une ao corpo físico e vai ter uma integração com a mente física do corpo físico. Então vocês estão vendo aí, olha lá, vocês estão vendo o espírito que encarnou com o seu campo de energia, sangue material, né, no campo de energia do corpo físico. Então, esses dois campos de energia estão integrados entre si a nível subatômico. E nós temos a mente do espírito se correlacionando com a mente física e vice-versa. Isto acontece numa interação entre espírito e corpo físico para o trabalho evolutivo, intelectual e espiritual quando o espírito está encarnado em corpo físico. Vocês lembram que o espírito é imortal e o corpo físico tem validade de tempo de vida. Mas nessa experiência encarnatória, a mente do espírito se comunica a nível subatômico com a mente física e a mente física se comunica com a mente do espírito também nesse nível subatômico, através de uma energia que é o pensamento. Então, todo esse complexo espiritual e corpo físico tem por objetivo a prática da lei da evolução intelectual e moral. E sempre com o livre-arbítrio, é assim que funciona o processo reencarnatório. Entenderam? Então eu coloquei aqui três campos de imagens aí bem dinâmicos, no sentido de vocês entenderem do que é constituído o espírito e do que é constituído e os fatores que constituem o corpo físico. E agora neste nós estamos falando da encarnação do espírito, que é a nível molecular, a nível subatômico. Estamos falando em física quântica, nesse processo de integração entre espírito e corpo físico. Entenderam? Muito bem. Agora tem um aspecto interessante a ser considerado. Geralmente não se fala dessa maneira quando se dá uma palestra de espiritismo, mas eu estou colocando aqui, estou desenvolvendo o tema um pouco mais embasado nos dias de hoje. Agora, como é que é o controle de qualidade da evolução intelectual e moral do ser hominal na pluralidade dos mundos habitados? Então, olha lá, o espírito encarnou no corpo físico, mas como é que é esse controle de qualidade no trabalho evolutivo da inteligência e da moral? Então, nós temos três aspectos. Nós temos a organização social humana, nós temos as leis divinas ou naturais, e temos a lei de causa e efeito. Vamos falar um pouquinho sobre esses três aspectos. São todos fatores que servem para controlar a qualidade ou ajudar na qualidade do trabalho evolutivo intelectual e moral do espírito, isto é, do ser hominal, do espírito encarnado em corpo físico, que é a nível da escola de Deus, aqui no plano de vida material. Então, nós podemos definir a organização social, que é um conceito da sociologia,
que trata da forma como uma sociedade estruturada é organizada e o papel que cada um recebe nessa organização social. A organização da sociedade, então, ela é influenciada pelo comportamento e pelo relacionamento entre as pessoas, individualmente ou em grupo. E é por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas dos diversos povos, né? Ou seja, cada povo organiza-se de uma forma diferente. Indispensável para a sobrevivência da sociedade, a organização social está presente em várias esferas sociais, tais como a cultura, a econômica, familiar e política. Importa referir que as formas de organização social, elas mudam conforme as necessidades da sociedade ao longo do tempo. Essa frase é importante. A humanidade não tem um conhecimento ou um desenvolvimento intelectual e moral a nível bem superior para ter uma organização social perfeita. Não, nós não temos isso aí. E estamos vivenciando, nos dias atuais, tantos desequilíbrios conceituais da organização social, tantas guerras, tantas brigas, tantas confusões, não é? Então, as leis, na verdade, elas vão se aprimorando, vão se desenvolvendo como o espírito também se desenvolve em inteligência e moral. Eu estou só citando isso para vocês compreenderem a relação com as leis divinas, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, a estrutura social. A estrutura social é a divisão da sociedade em camadas sociais, as quais surgem mediante fatores econômicos, políticos, religiosos, dentre outros aspectos. Assim, a estrutura social pode ser classificada em familiar, política, econômica, cultural, religiosa, educacional, militar e mais outros aspectos a serem considerados. Dessa forma, o ser humano, que aqui está caracterizado pela mente física, e o espírito, que tem a mente própria do espírito, podem ser educados e instruídos num ambiente material, aqui na escola de Deus, que favorece o trabalho evolutivo intelectual e moral sob a tutela das leis da humanidade. É uma delas, que é a organização social. Mas temos também as leis divinas ou naturais, que influem no controle de qualidade do ser humano na prática do bem. As religiões têm um papel importantíssimo nesses ensinamentos das leis divinas ou naturais. No caso da doutrina dos espíritos, nós temos aí 10 leis divinas ou naturais, que eu vou citar agora aqui: adoração, sociedade, trabalho, igualdade, progresso, liberdade, reprodução, destruição, conservação e justiça, amor e caridade. São as 10 leis divinas que a doutrina dos espíritos consideram de forma fundamental. E essa lei divina ou natural é a lei de Deus, segundo a doutrina dos espíritos. É eterna, imutável, ela não muda, é perfeita e não está sujeita ao tempo nem à circunstância. Esta é uma diferença da organização social da humanidade, que eu estava destacando agora há pouco. Na verdade, esse assunto aqui das leis divinas é um assunto para um outro vídeo que eu vou preparar mais à frente. Agora nós vamos passar só citando as leis todas, que já citamos. E temos o terceiro fator, que vai funcionar como um fator de controle de qualidade da evolução intelectual e moral do ser hominal, que é a lei de ação e reação que vocês estão vendo aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, muitas religiões afirmam que a pessoa humana é dotada de uma alma ou espírito, como se essa alma ou espírito fosse um complemento do ser humano. Não é mesmo? Eu falo o meu espírito, eu tenho o meu espírito, mas quem está falando agora aqui é o meu corpo físico. E, na verdade, isso não é real. Ao contrário,
Esse espírito imortal que está encarnado no meu corpo físico é que constitui a verdadeira identidade de cada um de nós e é pré-existente à vida terrena, porque o espírito é imortal, enquanto que o meu corpo físico ele tem tempo de validade. Logo, não é o ser humano que tem um espírito, e sim esse espírito pré-existente é que tem o ser humano vivendo com a atual personalidade. Entenderam? É apenas um aspecto a ser destacado. Agora, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal que citamos lá atrás são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Esta é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências, todas as encarnações são solidárias entre si. Porque o espírito vai encarnando, reencarnando e trabalhando a sua evolução, o seu progresso intelectual e moral, até alcançar a perfeição completa, suprema. Aquele que quita as suas faltas de uma existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Entenderam? Nós temos que ir corrigindo todas as nossas imperfeições espirituais no decorrer das diversas reencarnações. E olha, Jesus lá em Mateus falou: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e te encerre na prisão. Ele continua dizendo: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. O ceitil era aquela moeda mais ínfima do Império Romano, das moedas do Império Romano. Então, a conta é paga integralmente em todas as reencarnações do espírito. Então, a lei de ação e reação, ou causa e efeito, e o livre-arbítrio, mantém-se em funcionamento, agindo permanentemente a todos os seres, individualmente ou a todos os povos como um todo. Tem esse aspecto também. Então, dessa maneira, o sistema que exige a evolução intelectual e espiritual de toda a humanidade, esta é a lei de Deus, permanece em ação, promovendo a dor e o sofrimento em relação à prática do mal, ou a uma relativa felicidade quando se pratica o amor, o bem, muito embora sejamos seres ainda imperfeitos. Eu estou me referindo aqui à nossa humanidade atual, aqui na terceira dimensão, que é um planeta de provas e sofrimentos, de expiação. Então nós temos a dor e o sofrimento ainda muito fortes aqui, porque as trevas, as forças das trevas, dirigem praticamente este planeta. Nós estamos tentando sair desta, mas é muito difícil porque o mal, a prática do mal é inerente a esta humanidade. Quando eu falo em ascender à quinta dimensão, nós estamos falando em nos melhorarmos moralmente, espiritualmente, na prática do amor incondicional, na prática do bem, da caridade fraterna, e assim nós podemos ganhar qualidade de vida já no aqui e agora, aqui num planeta de provas e expiações. Já falamos isso em vídeos passados. Por favor, façam uma recordação acessando lá os vídeos sobre evolução espiritual. E também sobre as minhas crenças é interessante vocês recordarem. Então é assim que vai funcionar, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Deus não precisa ficar intervindo no processo da vida. Vocês estão percebendo que todo esse vídeo que eu estou apresentando mostra o automatismo da vida universal.
Deus não precisa ficar intervindo no processo da vida, porque está tudo integrado, tudo montado perfeitamente no trabalho evolutivo. Não há milagres, nós temos que conquistar o nosso lugar no universo de Deus. Todo esse tema que eu estou mostrando neste vídeo serve para mostrar a nossa inserção nesse universo de Deus, da criação. Então, Deus não vai precisar ficar intervindo no processo da vida. Eu estou procurando ler e fazendo essa apresentação desta forma para eu não dar vazão à minha mente, porque senão vai ficar 3 horas de vídeo. Por isso que eu estou apresentando desta forma. Então, cada ser é responsável por si mesmo no trabalho evolutivo intelectual e espiritual. É assim. Agora eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou mostrar uma coisa importante para vocês, que é a origem das doenças, do sofrimento da nossa vida aqui nessa terceira dimensão, nesse planeta Terra, em relação à lei de causa e efeito, no decorrer da nossa evolução. Nós estamos vindo de uma morada de Deus lá primitiva, agora nós estamos mais evoluídos na inteligência e também na parte moral um pouco mais evoluído, com mais discernimento, mas nós estamos com a lei de causa e efeito em ação aqui na nossa vida. Então, o nosso corpo físico e o nosso espírito, eles têm um campo de energia que nós vamos falar de emoção, de emoções, que nós estamos aí vibrando aí nessa imagem que nós estamos projetando. E ocasionam doenças, os seguintes aspectos que eu vou mostrar agora para vocês. Então nós temos doenças que têm uma origem espiritual. E essa origem espiritual tem a ver com a nossa conduta nas vidas passadas e na vida atual também. Tem a ver com a nossa imperfeição espiritual que estamos carregando nesse trabalho evolutivo, nos diversos mundos encarnados. E temos também a ver com uma programação reencarnatória. Esses aspectos eu não vou ficar descrevendo, mas nós, quando encarnamos, o espírito encarna num corpo físico, por exemplo, agora aqui na nossa vida atual, nós temos uma programação reencarnatória. Alguns têm, outros não têm. Pode ser de forma automática. Mas geralmente essa humanidade atual tem alguma programação reencarnatória e que pode dar origem a doenças. Porque o nosso perispírito do espírito, o nosso campo de energia, guarda certas imperfeições bioenergéticas que podem promover doenças. Então nós temos vários tipos de problemas físicos, de doenças, que têm uma origem espiritual, de vidas passadas, vidas atual, imperfeição espiritual e programação reencarnatória. Vocês podem estudar na doutrina espírita esses aspectos, se quiserem, para ter um melhor entendimento. Temos também uma origem dos campos bioenergéticos, que eu estou chamando aqui de origem perispiritual, mas é puro campo bioenergético, que podem apresentar bloqueios de energias em função de problemas, por exemplo, das emoções. Vocês sabem que a ciência já comprovou que 80% das doenças que atingem o corpo físico têm uma origem ou uma base em desequilíbrios emocionais. Então, quando a gente tem desequilíbrios emocionais, por exemplo, apegos, ou então desejos, ou depressão e tantos outros aspectos emocionais, podem produzir bloqueios da energia, do campo áurico, do campo bioenergético do corpo físico, e produzir mudanças nas células, nos tecidos, nos órgãos, e produzir uma doença. Por exemplo, existem desequilíbrios emocionais tão graves que eles alteram até o DNA das células, que de repente perdem o controle de uma reprodução correta e começam a se reproduzir de forma incorreta. E aí produzir um câncerzinho. Então nós temos vários aspectos a considerar em relação aos campos bioenergéticos que podem produzir doenças. Então tem também uma programação kármica correlacionada a bloqueios bioenergéticos.
Temos disfunções nos chakras ou centros de forças, temos disfunções nos corpos perispirituais. Quais são os corpos perispirituais? É o vital, o emocional, o espiritual, o mental. E temos também disfunções nos canais de energias. Lembra da acupuntura? Quando o acupunturista procura equilibrar certas disfunções que tem nos canais de energias, no Yin e no Yang. Então temos aí desequilíbrios energéticos que podem alterar a parte vital, física, do corpo físico e produzir doenças. Isso aqui daria uma aula de um dia inteiro, se a gente for desenvolver. Em muitos vídeos eu já falei sobre isso, e vocês aí têm que conhecer todos os meus vídeos para chegar no estágio atual e entender a minha fala. E quando vocês entenderem isso, estiverem praticando, com certeza vocês estão vivenciando uma vida encarnada harmoniosa, saudável, com longa vida, com felicidade, na verdade. E tendo também um entendimento da apresentação do Deus de todos nós, que vai se revelar mentalmente a nós, na nossa mente espiritual, do espírito, e aí a compreensão da nossa inserção neste mundo de terceira dimensão já se fará presente e estaremos com certeza felizes. Ou pelo menos vamos ter condições de planejar o nosso rumo evolutivo de uma maneira efetiva. E temos também doenças de origem física. Então temos os micro-organismos, os vírus, bactérias, fungos, que podem produzir doenças. Temos a ver também com a nossa homeostase, que tem uma relação com o ambiente externo e interno. Isso também a ciência médica mostra como controlar a homeostase de uma maneira adequada para termos saúde. Temos que considerar também a alimentação funcional, que é fundamental para os nutrientes do nosso corpo físico e da saúde física. Temos que considerar o saneamento básico, onde vivemos, que também é fundamental para a promoção da saúde física. O equilíbrio entre repouso e trabalho. Eu só vou citar aqui um aspecto. As pessoas às vezes têm um apego desmesurado, uma ambição desmesurada no dinheiro, no poder, e de repente trabalha como um louco para poder faturar, ganhar dinheiro, ter poder, e de repente não tem o repouso adequado, entra em desequilíbrio emocional, consequência, doença presente com certeza. Em potencial. A nível de campo perispiritual também. É tudo integrado aí nesses 3 campos que eu estou colocando aqui para vocês. Tem os aspectos dos vícios, das drogas, do estresse e também da vida sedentária. É necessário que a gente trabalhe também uma movimentação, exercícios físicos, ter o repouso adequado, trabalhar também um tempo adequado, para que possamos ter um equilíbrio de vida e promoção da saúde. Entenderam? Eu estou fechando praticamente este vídeo com a origem dessas doenças, porque também é outro segredo da vida. Se nós entendermos como controlar todos esses aspectos que eu descrevi aqui, vocês vão ter saúde com certeza. Então, vão ter uma vida um pouco mais longa, porque o corpo físico vai falecer mesmo quando chega um certo momento, porque faz parte do contexto natural da vida física, o tempo de validade. Mas nós podemos ter uma vida harmoniosa, maravilhosa, sermos felizes num planeta de provas e expiações. Entenderam? Temos que trabalhar, então, a nossa ascensão espiritual, temos que remover todo e qualquer bloqueio do nosso campo áurico e vamos trabalhar a promoção da saúde nesses aspectos que eu citei da doença da origem física, na prática do repouso adequado, do trabalho adequado, do apego, trabalhar o desapego, é tudo mental, entenderam? É por aí. E aqui, como último aspecto,
Quando nós praticamos o mal às outras pessoas numa determinada vida passada, por exemplo, aquele espírito que foi prejudicado pelas nossas ações vai começar a se vingar na vida atual sobre o nosso espírito, sobre o nosso campo áurico, e vai promover o que a gente chama no espiritismo de obsessões espirituais. E aí o indivíduo aqui que está encarnado, o espírito encarnado, vai sofrer as consequências dos males que praticou em outras vidas. Isso também o espiritismo explica de maneira bem aprofundada. Eu estou colocando esses aspectos para vocês pensarem a respeito, e é uma sementezinha para que vocês possam ter uma promoção ou uma intuição de estudo para compreender o que eu estou falando aqui e realmente conseguir harmonizar uma vida melhor na conduta, na inserção no universo de Deus. Entenderam? Então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, os caminhos de Deus não são fáceis. Esse caminho entre o ponto zero do início da vida do espírito e o ponto final da jornada evolutiva é longo, difícil e de alto preço a ser pago. Nós temos que conquistar. É o preço da experiência, da vivência, do erro, do resgate, do relacionamento, do conhecimento, enfim, é experimentação e aprendizagem aos tomos, vivenciadas e adquiridas em infinitas existências, possivelmente em muitos mundos e até em universos paralelos, em outras dimensões. Enfim, vamos trabalhar o quê? A evolução intelectual e espiritual, a prática do amor incondicional como meta, né? E a qualidade de vida virá por acréscimo, com certeza. Então, amigas e amigos, eu elaborei esta apresentação considerando os princípios básicos da doutrina dos espíritos, a fim de promover o entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora, do Deus de todos nós. Todo esse quadro que descrevemos, ele pode ser considerado de uma forma bem simples, como poderemos atuar na vida e trabalhar o nosso progresso. Progresso do quê? Da inteligência e da moral, e sermos felizes. Mais à frente, então, nós vamos falar sobre aquelas leis divinas que eu só citei neste vídeo, tá certo? Para que vocês possam compreender essas leis que podem, inclusive, controlar a qualidade de vida do nosso rumo certo a seguir. Entenderam? Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós todos e a presença da fonte somos uns. Vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.